Meus amigos, minhas amigas, que bom que voltamos a nos encontrar, retomando nossos estudos na Escola da Fé. E hoje a Igreja celebra, em memória de Nossa Senhora do Rosário, que possamos então iniciar essa nossa partilha, esse nosso estudo, pedindo as bênçãos de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Então, caríssimos irmãos e irmãs, depois algumas semanas de recesso, voltamos a nos encontrar e dando continuidade ao livro do Atos dos Apóstolos. Quando eu digo dando continuidade, porque o livro do Atos dos Apóstolos veio nos falar, nós estudamos sobre a expansão da palavra de Deus, a marcha da palavra de Deus, saindo da periferia da Galileia e chegando até o centro do mundo, que era a cidade de Roma naquela época. Ou seja, a transmissão da fé, a palavra que vai chegando ao coração e à vida das pessoas. E nós vamos estudar, nesse mês de outubro, a exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que é a alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Se no livro do Atos dos Apóstolos nós vimos como é que o anúncio do Evangelho começou a ser vivido, como é que o Evangelho foi chegando a tantas cidades, lugares, a culturas, e como é que isso se dá hoje. Então, por isso eu disse que é uma continuidade. Nós olhamos para o passado, a experiência dos apóstolos, das primeiras comunidades cristãs, e hoje, com toda essa bagagem que a Sagrada Escritura nos deu, iluminados agora pelo magistério da Igreja, pela exortação do Papa Francisco, vamos aprofundar nos nossos encontros, esse anúncio do Evangelho no mundo atual. Qual vai ser a dinâmica dos nossos encontros? O livro tem mais de 220 páginas, essa exortação, então nós não poderemos ler cada parágrafo. A ideia, a cada encontro, nós vamos ler uma parte da exortação, hoje a introdução, e depois, nas quartas-feiras seguintes, nós vamos ler cada quarta-feira um capítulo da exortação. Algumas pessoas queriam adquirir o documento. Aqui na paróquia nós estamos vendendo, temos exemplares na secretaria da paróquia, mas também, como eu avisei antes, a gente pode baixar o documento pela internet, imprimir, mas é importante que a nossa dinâmica é a seguinte: eu vou falar dos pontos principais de cada uma das partes do documento e que você possa depois fazer a sua leitura pessoal ou em família, aprofundando e talvez com este olhar que nós estamos partilhando com vocês. Então vamos ao nosso primeiro momento. Então, o que é importante sabermos de maneira geral, antes de entrarmos na exortação do Papa? Foi a primeira exortação apostólica. Quando ele fala uma exortação, é um documento que serve como motivacional. O Papa vem motivando, animando as comunidades, as paróquias, as dioceses, todos os cristãos e cristãs. Então, esse é o sentido de uma exortação. É uma animação, criar um ânimo novo. É a primeira exortação do Papa Francisco, mas é considerado também o programa do seu pontificado. Tudo aquilo que nós vamos encontrar nesse documento é aquilo que o Papa Francisco vem buscando realizar no seu pontificado, nos documentos que surgiram após essa exortação apostólica, com a sua prática, com as suas homilias, com o seu testemunho. Então aqui encontramos o programa do Papa Francisco, o programa do seu pontificado. O documento nasceu da 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que aconteceu no ano de 2012 e tratava como tema a nova evangelização para a transmissão da fé cristã.
O documento é de 2013, mas a Assembleia dos Bispos foi do ano de 2012. Então, é resultado não só da reflexão do Papa, de suas preocupações, mas dos bispos do mundo inteiro, né? Preocupação com a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. O que podemos destacar desde o início para a gente para podermos acompanhar a leitura desse livro? Existem dois elementos importantes: a nova evangelização e a transmissão da fé. O que significa nova evangelização? O que o Papa entende, propõe, e quando eu falo Papa, o magistério da Igreja, porque não é somente o Papa Francisco que vai falar sobre a nova evangelização, mas ele resgata com toda uma ênfase, toda uma força, né? Então, nova evangelização deve ser feita com criatividade, novos métodos, nova linguagem, e a transmissão da fé. São dois elementos, dois eixos que nos ajudam a ler o documento. O Papa reelaborou então as conclusões do sínodo e nos apresenta a exortação. Qual é o coração desta exortação apostólica? A questão da missionariedade. É uma palavra que vai percorrer a exortação, como marca muito o pontificado do Papa Francisco. Ele traduz essa missionariedade no termo igreja em saída. É o coração desta exortação, onde o Papa então convida todos os fiéis cristãos a uma nova etapa da evangelização marcada pela alegria. Por isso o tema, Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho. Essa nova evangelização tem que ser marcada pela alegria. A alegria do encontro com Jesus, a alegria da experiência do amor de Deus, a alegria de sermos uma comunidade, a alegria de vivermos a nossa conversão. Então, é um elemento que marca essa nova evangelização. Resgatar a alegria que nasce do encontro pessoal e comunitário com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas toda essa reflexão não nasce do Papa Francisco. O Papa Francisco carrega consigo toda uma tradição da Igreja da América Latina e do Caribe. No ano de 2007, aconteceu a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha na cidade de Aparecida, aqui em São Paulo. Os bispos então se reuniram, né, nessa 5ª conferência. Outras conferências que talvez nós já ouvimos falar, mas é sempre importante resgatar, foi a Conferência do Rio de Janeiro, foi a Conferência de Medellín, foi a Conferência de Puebla, a Conferência de Santo Domingo, onde o episcopado da América Latina, a partir da realidade de evangelização, diante do contexto sociopolítico, econômico, né, acaba produzindo alguns documentos. E o documento de Aparecida, né, traz os elementos que estão presentes na exortação do Papa Francisco. Lembrar que, na época da Conferência de Aparecida, o Papa Francisco fazia parte da equipe de redatores deste documento, do documento final. E ele traz então consigo toda uma experiência da Igreja da América Latina, as preocupações da Igreja da América Latina, e acabam sendo transmitidas todas essas preocupações e assumidas para a Igreja Católica no mundo todo. O que podemos lembrar e destacar do documento de Aparecida para a gente fazer este link com a Evangelii Gaudium, né? Alguns parágrafos, né, que depois você também pode ter acesso pela internet, o documento de Aparecida. O link está disponibilizado também, né, na nossa live. A equipe aqui que está ajudando a transmissão está dizendo isso, que está sendo o link está aí disponibilizado, né? Por exemplo, parágrafo 5 do documento de Aparecida, né? O Papa lembra que desde a primeira... os bispos da América Latina lembram que desde a primeira evangelização até hoje, a Igreja tem experimentado luzes e sombras, e essas luzes e sombras, principalmente as sombras, vêm desfigurando o Evangelho. Então, os bispos em 2007 da América Latina percebem que existe um cansaço na evangelização, né? Um certo
uma certa desfiguração do Evangelho, né? Então a conferência propõe a tarefa de projetar, alimentar a fé do povo de Deus e recordar os fiéis batizados que são chamados a ser discípulos missionários de Jesus Cristo. É a Conferência de Aparecida que traz esse tema discípulos missionários referente a uma única pessoa. Anterior à Conferência de Aparecida, né, todos os documentos falam ou de discípulos ou de missionários, como se fossem pessoas diferentes, pessoas distintas. A Conferência de Aparecida, ela une esses dois substantivos, discípulos e missionários, numa única pessoa. Todo batizado é discípulo, mas também é missionário. Isso nós vamos encontrar muito na Evangelii Gaudium, né? A Conferência de Aparecida, no parágrafo 11, lembra que a igreja é chamada a se repensar profundamente, a relançar com fidelidade e audácia a sua missão. Aqui já em 2007 havia uma grande preocupação na América Latina com a missão da igreja. É preciso repensar a missão, relançá-la com audácia. Isso nós vamos encontrar na Evangelii Gaudium, porque se termos presente, a América Latina e o Caribe é o grande continente católico. Então, aquilo que esse grande continente católico vivencia, né, é espelho e tem um reflexo também na igreja no mundo todo. Se nós temos essa dificuldade no Brasil, na América Latina, né, de católicos que se afastaram, católicos que mudaram de religião, de igrejas que diminuíram a participação, nós sabemos, por exemplo, na Europa, né, igrejas que foram vendidas, foram fechadas, que a missão lá é muito mais desafiadora do que aqui, né? Quais os elementos tratados na Conferência de Aparecida e que a gente vai encontrar, né, na exortação Evangelii Gaudium, né? A importância de revitalizar a identidade da igreja, redescobrir a beleza de ser cristão. Por isso o Papa fala da alegria. Quando a gente descobre a beleza de ser cristão, de viver seguindo Jesus, não nos falta alegria, né? Mas a Aparecida fala dessa importância. A formação dos discípulos missionários de Jesus. E a Conferência de Aparecida fala da importância de uma catequese permanente e de um processo de iniciação à vida cristã, que a Evangelii Gaudium, o Papa vai assumir isso e lançar o desafio para a Igreja Católica no mundo todo. A importância do encontro pessoal com Jesus Cristo, né? A centralidade das nossas ações na pessoa de Jesus Cristo e o elemento fundamental que a Conferência de Aparecida traz, que isso é muito forte na Evangelii Gaudium: a conversão pastoral e a renovação missionária das comunidades. Se a Evangelii Gaudium tem a missionariedade como coração, esse coração bate aqui também no documento de Aparecida. E dois parágrafos importantes do documento de Aparecida. O parágrafo 365, né, que diz o seguinte: esta firme decisão missionária deve impregnar todas as estruturas eclesiais e todos os planos pastorais. Que ser missionário, a gente tem que assumir esta decisão. A igreja nasce como missionária, a igreja é missionária. Então, esta decisão missionária tem que impregnar todas as nossas estruturas, né? Todas as pastorais, a secretaria da paróquia, os nossos conselhos pastorais, nossos conselhos econômicos e todos os planos de pastoral. A missão não é só para um ou para outro, a missão é para todos, a igreja como um todo. E o parágrafo 370, que fala que para que isso aconteça é preciso uma conversão pastoral. A conversão pastoral de nossas comunidades exige que se vá além de uma pastoral de mera conservação, para uma pastoral decididamente missionária. Aqui podemos dizer que o parágrafo 370 do documento de Aparecida é fundamental, né? Os bispos da América Latina chamam a igreja da América Latina, do Caribe, a essa conversão pastoral. Não dá para continuar fazendo o que nós fazemos do mesmo jeito,
da mesma forma, com a mesma linguagem. A única coisa que não muda é o Evangelho. Mas o Evangelho, os seus meios e métodos para ser anunciado, deve ser repensado a cada época, a cada contexto social. Então, é importante a gente fazer essa referência ao documento de Aparecida, porque ele traz elementos para a Evangelii Gaudium, ou seja, aquilo que era particular, enquanto América Latina, o Papa Francisco assume e transfere para a Igreja Católica no mundo todo. Então vamos agora olhar para a nossa Evangelii Gaudium, né? E como é que a Evangelii Gaudium ela é organizada? Ela possui uma introdução. Nessa introdução nós encontramos aí 18 parágrafos, né? E depois nós temos 5 capítulos. Esses capítulos já nos mostram por onde nós vamos caminhar. Capítulo 1, a transformação missionária da Igreja. Aquilo que a Conferência de Aparecida já vinha acenando. Capítulo 2, a crise do compromisso comunitário. É um olhar para nós, um olhar interno na vida da igreja, na vida da comunidade. Terceiro capítulo, o anúncio do Evangelho. Quarto capítulo, a dimensão social da evangelização. E o quinto capítulo, evangelizadores com Espírito. Antes de entrarmos na introdução, que é a proposta do nosso estudo de hoje, alguns outros elementos importantes. Eu falei de 2, né? Eu falei da questão dos 2 eixos, a questão da nova evangelização e falei da questão da transmissão da fé. Mas existem outros elementos que perpassam o nosso documento. Que elementos são esses? Primeiro, saber que é um documento abrangente, né? É um programa para a vida eclesial, não é só um programa do pontificado do Papa Francisco, mas Evangelii Gaudium é um programa para cada comunidade cristã, para cada paróquia, para cada diocese, né? E traz como marca o que nós chamamos a colegialidade. Eu disse que não é um escrito resultado do Papa, das suas ideias e pensamentos pessoais, mas é fruto de todo um sínodo dos bispos. Então, traz a marca da colegialidade. Falar de colegialidade é falar de unidade e comunhão. Pensar no anúncio do Evangelho no mundo atual exige de nós, enquanto igreja, vivermos esta colegialidade. Sem unidade, sem comunhão, não existe missão. Então, são elementos que perpassam todo o Evangelii Gaudium, né? Mas também, outro elemento, da confiança na presença de Deus que está junto ao seu povo. Nós não evangelizamos sozinhos, né? O grande missionário é o Espírito Santo. Nós vimos isso no Atos dos Apóstolos, né? O Espírito Santo continua conduzindo a igreja em missão. O Espírito Santo continua conduzindo a igreja em contextos diferentes, em realidades diferentes. E essa presença do Espírito Santo é uma presença que dá confiança, né? De anunciarmos e vivermos o Evangelho. Mas também um elemento interessante, né? É um documento, que é um programa para cada diocese, né? Mas ele é muito mais orientativo, são diretrizes. Porque o Papa considera a diversidade, a pluralidade e a multiplicidade dos fiéis, né? A Igreja do Brasil é diferente da Igreja na China, a Igreja da China é diferente da Igreja na Europa, da Igreja na Ásia. Então, não dá para você pensar um documento único, que fosse uma camisa de força, ou seja, todos têm que ser desta maneira. Não, o Papa traz diretrizes, orientações, que a partir da diversidade, da pluralidade e multiplicidade dos fiéis, né, possam elaborar os seus projetos, os seus planos para melhor realizar este trabalho, né? No documento, nesse documento, então, nós vamos agora entender o que o Papa propõe. Já falei todos esses elementos, mas a partir da introdução, né?
Vou pedir para o Felipe, que está nos ajudando aqui, mais uma vez, agradecer a ele, o Fernando que está fazendo a transmissão, né? Vou pedir para o Felipe ler o parágrafo número 1. Né? Quem tem já o seu livrinho pode abrir, quem não tem vai acompanhando e depois, quando tiver, vai marcando, né? Então, Felipe, por favor, parágrafo número 1. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele e são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, a alegria renasce sem cessar. Quero, com esta exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos a fim de convidá-los para uma nova etapa evangelizadora, marcada por essa alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. O Papa já começa dizendo qual é a proposta da exortação, né? Um convite aos fiéis cristãos para uma nova etapa da evangelização marcada pela alegria. Este marcado pela alegria, ele deixa muito claro que a alegria do Evangelho, ela enche o coração e a vida, porque o Evangelho, ele dá sentido à vida. E quem se encontra com Jesus, que é o Evangelho vivo de Deus, é a palavra viva de Deus, né, vê sua vida transformada. Então o Papa faz esse convite a todos os fiéis a essa nova etapa da evangelização. É interessante porque ele está dizendo que não é só responsabilidade dele, ou dos bispos que são à frente das nossas dioceses, ou do padre que está à frente de uma paróquia, mas é responsabilidade de todos nós. Com essa motivação, praticamente o Papa está convidando os fiéis cristãos a voltarem para o Evangelho. Isso que lá em 2007, a Conferência de Aparecida havia percebido, né, esse distanciamento dos cristãos do Evangelho, né, a incoerência da vida dos cristãos, né, na prática da palavra, na vivência dos sacramentos, na vida da igreja. Então o Papa, com esse convite, nos convida a voltar para o Evangelho, encontrar na boa nova do Evangelho a alegria da nossa vida. Né? Aí no parágrafo número 2, né, vou pedir para o Felipe ler para a gente só a primeira frase. O grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é a tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência isolada. Então, o Papa coloca já, o primeiro parágrafo é o convite à alegria. O segundo parágrafo, ele fala do grande risco do mundo, a tristeza individualista, este fechamento à vida, esse fechamento a Deus. Quando ele fala desse risco, né, que é o risco que todos nós corremos, nesse mundo consumista, individualista, a pessoa se fecha em si mesmo. Este fechamento também é um fechamento até a pessoa de Deus, até a sua proposta, o seu evangelho, a sua palavra. Então é importante, né, que ao assumir essa nova etapa, nós vamos combatendo essa tristeza individualista. Né? No parágrafo 3, é um parágrafo grande, mas eu vou dando uma ideia do qual a essência do parágrafo, né? O Papa lembra que todo cristão é convidado a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, renovar a aliança com Deus, que foi aquilo que a Conferência de Aparecida trouxe como elemento fundamental, encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Sem esse encontro não tem conversão, sem esse encontro ninguém se torna discípulo, sem esse encontro ninguém se torna missionário, sem esse encontro não existe comunidade, né? Não existe vida. E quando o Papa, então, convida todo cristão a renovar seu encontro pessoal, né, é fazer essa experiência diária de encontro com Jesus. Na Conferência de Aparecida, os bispos fizeram uma triste constatação, né, que a maioria dos católicos batizados ainda não encontraram Jesus na sua vida. Né? Buscaram o batismo como um rito, ou por tradição religiosa, por tradição familiar, mas ainda não se converteram a Jesus Cristo, porque não fizeram a experiência de encontro com Jesus. Por isso a importância
de um processo de iniciação da vida cristã e de uma catequese permanente. Então, no parágrafo 3, o Papa diz que essa nova etapa de evangelização é uma oportunidade para que todos renovem o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, né? E nos parágrafos 4 e 5, o Papa vai meditar, através de trechos do Antigo e do Novo Testamento, sobre a alegria. Como a alegria é a marca de Deus, como é um dom de Deus, é fruto de Deus, né? E como somos chamados, então, a entrar nessa torrente de alegria que tem como fonte o próprio Deus. Então, parágrafo 4 e 5, ele faz um resgate bíblico do Antigo e Novo Testamento para dizer assim: Deus é a fonte da alegria. Temos que beber desta fonte, temos que aproveitar o calor que nós temos, precisamos nos molhar, mergulhar nesta fonte de alegria que é Deus. Parágrafo 6 é muito importante para nós. Felipe, lê para a gente, por favor. Pode ler, eu vou pedindo a hora que tem que parar. Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Reconheço, porém, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, por vezes muito duras. Adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece pelo menos como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados. Compreendo as pessoas que se vergam a tristeza por causa das graves dificuldades que têm de suportar, mas, aos poucos, é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar, com uma secreta, mas firme confiança, mesmo no meio das piores angústias. Então, o que é interessante nesse parágrafo 6º, né? Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma Páscoa, ou viver uma quaresma sem Páscoa, né? É muito forte dizer isso, porque o centro da nossa fé é uma fé pascal. O Cristo, né, crucificado e ressuscitado. Jesus ressuscitado, fonte de vida, de transformação, de libertação. Porém, o Papa alerta isso para nós. Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Mais para frente nós vamos ver, ele diz assim, tem cristãos que têm cara de funeral. O cristão tem que carregar consigo as marcas da alegria da vida nova, da vida que nasceu do seu encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E é interessante aqui, quando ele diz a cristãos que parecem ter escolhido, para lembrar da nossa escolha pessoal. Nós, enquanto cristãos, podemos escolher. Ou entramos nessa nova etapa de evangelização, renovamos o nosso compromisso, renovamos a vida da nossa comunidade, ou podemos ficar do jeito que nós estamos, né? Aí a escolha cabe a nós, né? O Papa lança esse desafio para nós. É preciso que aos poucos a alegria da fé comece a despertar aqueles que se vergam a tristeza. Ou seja, quem é que vai ajudar aqueles que estão vergados pela tristeza a encontrar a alegria da fé? As testemunhas de Jesus Cristo. Aqueles que transmitem a fé com alegria, aqueles que transmitem a fé com os olhos, com as ações, com as atitudes, com a coerência entre palavras e ações, né? Então, esta alegria da fé é caminho para a esperança de muitos que desanimaram, estão prostrados pelas estradas da vida. Mas isso é muito forte. Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma. Você que nos acompanha, qual foi a sua escolha? Viver uma quaresma permanente ou viver a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, a nossa Páscoa diária? Prosseguindo, nós encontramos no parágrafo 8º algo muito importante, né? Porque esta alegria nasce de um encontro. Somente neste encontro ou reencontro, porque a gente fala de encontro é alguém que nunca encontrou, vai encontrar pela primeira vez. E muitos cristãos precisam reencontrar-se com Jesus, né? Somente neste encontro, ou neste reencontro com o amor de Deus, que se converte em amizade feliz, é que nós somos resgatados. Se alguém acolheu este amor que lhe devolveu o sentido da vida, como pode conter o desejo de comunicá-lo aos outros?
Este é o sentido da evangelização, segundo o Papa Francisco. Se eu fiz a experiência do amor de Deus na minha vida, se esse amor me dá uma alegria de viver, dá um sentido à minha vida, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que anunciar aos outros. Aí está o manancial da ação evangelizadora. Aqueles que experimentam Jesus, aqueles que descobriram nele o sentido da vida, têm que transbordar esse sentido, têm que anunciar Jesus Cristo para todos, né? E é interessante que nesse parágrafo 8º vai nos lembrar o Papa. É próprio de Deus dar alegria aos seus filhos. Alegria é sempre dom, mas também é fruto das nossas escolhas e consequência dos nossos atos. Mas o primeiro passo, alegria é dom, vem do próprio Deus, né? E aí nós podemos dizer que esta alegria que o Papa está falando não é a alegria que o mundo oferece. A alegria, ela serve de diagnóstico e revela aquilo que nós temos no coração, né? E nós já ouvimos Jesus dizendo, né, que o que fere não é o que entra para dentro, mas aquilo que sai do coração, né? Então, se nós realmente estamos repletos da alegria e viver nosso encontro com o Senhor, sermos seus discípulos e missionários, né, esta alegria vai estar presente em todos os momentos da nossa vida e vai ser um termômetro, um diagnóstico da nossa comunhão com o Senhor Jesus, né? Mas também o caminho da alegria é caminho de doação. Aí vamos ver o parágrafo 10, que tem uma frase interessante para nós. Pode ler, Felipe. A proposta é viver em um nível superior, mas não com menor intensidade. Na doação, a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança da margem e se aproximam pela missão de comunicar a vida aos demais. Então, esta alegria que nós encontramos e descobrimos no Senhor, ela se torna realmente a força motivadora da nossa paixão pela missão de anunciar o Cristo, de levá-lo a todas as pessoas, né? E no centro do parágrafo diz o seguinte para a gente: isso posto, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Muito forte isso, né? Como é que nós queremos atrair as pessoas? Como é que nós queremos conduzir as pessoas ao encontro com Jesus Cristo, se nossa cara, às vezes, é uma cara que afugenta as pessoas? Cara fechada, cara de funeral, cara de poucos amigos, cara de quem não acolhe. Não dá, né? O verdadeiro evangelizador não pode ter essa cara de funeral, mas cara de alegria, de vida, para encantar as pessoas. Aí que está o segredo, né? A alegria do encontro com o Senhor, esta vida nova que passa a habitar em nós, desse encontro com Jesus, vai fazer a nossa vida ser diferente. Nós vamos estarmos de maneira diferente no mundo. E as pessoas vão perceber isso. E aí que as pessoas vão nos perguntar: por que você é desse jeito? Ou por que você faz isso? Por que você faz tal trabalho? Por que você está tanto tempo na igreja? Por que você ajuda como voluntário numa obra, numa instituição? E aí você vai dar uma resposta: eu faço tudo isso por Jesus Cristo. Ele é a razão deste meu viver. Ele é a razão desta alegria que eu tenho em tudo aquilo que eu faço, né? Seguindo mais um pouco, parágrafo 11. Você pode ler para a gente? Posso. Um anúncio renovado proporciona aos crentes, mesmo tíbios ou não praticantes, uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. Na realidade, o seu centro e a sua essência são sempre os mesmos. O Deus que manifestou o seu amor imenso em Cristo, morto e ressuscitado. Ele torna os seus fiéis sempre novos, ainda que sejam idosos. Renovam as suas forças, têm asas como a águia, correm sem cansar, marcham sem desfalecer. Cristo é a boa nova de valor eterno. Esse parágrafo 11, o Papa lembra então que é necessário esse anúncio renovado. Anúncio do Evangelho, anúncio da pessoa de Jesus Cristo, anúncio do Reino. Porque esta renovação
passa pela nossa conversão pastoral, como dizia o documento de Aparecida, nossa conversão pessoal, conversão das estruturas da igreja, da nossa comunidade, métodos, o linguajar que nós usamos, a língua, né, a linguagem, né, o uso da criatividade. Por exemplo, antes da pandemia, nós estaríamos reunidos no salão aqui da paróquia, partilhando esse encontro. Né? Tivemos que nos adaptar à realidade e usar as redes sociais como instrumento de evangelização. Isso é uma renovação para a vida da igreja, estamos aprendendo com isso. Mas o que é interessante que o Papa coloca? Tudo pode mudar e deve mudar. O anúncio tem que ser renovado, a metodologia, a linguagem, o método, porém, o centro e a essência são sempre os mesmos. Jesus Cristo é sempre o mesmo. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. E diz o parágrafo 11 o seguinte, né? Seu centro e essência são sempre os mesmos. Deus que manifestou o seu amor imenso em Cristo, morto e ressuscitado. Vamos fazer aqui um paralelo à leitura do Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos anunciavam Jesus Cristo, o querigma, eles anunciavam o quê? O amor de Deus que ressuscitou Jesus. Né? Esse Jesus que foi morto e ressuscitado. O anúncio é o mesmo. O querigma continua o mesmo. Somos enviados ao mundo como os primeiros apóstolos lá no Ato dos Apóstolos para anunciar, né, Jesus Cristo que foi crucificado e o amor do Pai o ressuscitou e ele está vivo. Então, este centro, que é a essência da vida da igreja, esse não muda. Né? A proposta cristã, mesmo que passe por momentos obscuros, jamais envelhece. O Evangelho, a própria palavra Evangelho significa boa nova, é boa nova sempre e atual. Só para entendermos bem isso. Quando nós lemos ou rezamos um texto bíblico, né, cada um faz a sua meditação, sua reflexão hoje. Se daqui a uma semana nós pegarmos o mesmo texto bíblico, a palavra vai nos dizer outra coisa. Todos nós já fizemos essa experiência. Né? O mesmo texto, lido várias vezes, em momentos diferentes, Deus nos fala de maneira diferente, nos traz um ensinamento diferente. Por quê? A boa nova é sempre boa nova, é atualizada. Mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. No parágrafo 13, nós encontramos algo importante. O Papa lembra também que a alegria da evangelização, ela sempre tem presente no seu horizonte uma memória agradecida. Porque a evangelização não começou conosco. Essa memória agradecida é lembrar todo o caminho percorrido. Vamos imaginar que riqueza é a vida da igreja. Né? Há 2020 anos, né, desde o nascimento de Jesus até agora, mais de 2000 anos, todo o caminho percorrido do Evangelho até nós. Para chegar o Evangelho até nós, quantas pessoas foram testemunhas? Quantas pessoas deram a vida por Jesus Cristo? Quantos documentos foram escritos? Quantos papas nós tivemos? Quantas comunidades nasceram? Então, o Papa fala da importância dessa memória agradecida. Lembrar que a evangelização não começou em nós e não vai terminar em nós. Mas agradecer àqueles que abriram caminhos, aqueles que nos ensinaram e que hoje nós somos desafiados a abrir caminhos, tá? E também deixar ensinamentos para as gerações que virão, né? Para que a ação sempre continue, que a ação evangelizadora mantenha sempre a sua raiz, que começou lá atrás, com o núcleo dos 12 apóstolos, das primeiras comunidades cristãs. Né? E aí podemos dizer assim, né? Essa alegria da evangelização. Onde estava a fonte de alegria de Jesus? Né? A fonte está no Pai. Né? Uma das cenas que nós temos do batismo de Jesus, mas também da transfiguração de Jesus, quando o céu se abre, ouve-se uma voz: eis o meu filho amado, nele coloco toda a minha alegria. A mesma alegria que Deus colocou em Jesus para anunciar a boa nova do Pai, a boa nova do reino, no dia do nosso batismo, ele coloca em nós também sementes desta alegria. Parágrafo 14.
ele fala dos âmbitos desta nova evangelização. Para quem é essa nova evangelização? O Papa convida todos os fiéis a assumir essa nova etapa da evangelização. Porém, a nova evangelização para a transmissão da fé, ela deve acontecer em 3 níveis, em 3 âmbitos. Primeiro, incendiar o coração dos fiéis que frequentam a comunidade. Precisamos de uma pastoral, de uma ação evangelizadora para ajudar aqueles que estão dentro da comunidade a crescerem. Teve gente que só veio, batizou, só veio às missas e não cresceu no caminho da fé. Então a gente tem que pensar numa etapa evangelizadora, pensando naqueles que estão dentro da comunidade. Os nossos frequentadores de orações, de missa, nossos dizimistas, as crianças da catequese, seus pais, aqueles que nos procuram para o batismo. Então, a nova etapa da evangelização tem que pensar nesse nível, incendiar os corações dos fiéis que frequentam a nossa comunidade. Tem um outro nível, buscar os afastados, pensar numa ação evangelizadora em vista das pessoas que foram batizadas e que não vivem mais exigências do batismo, se afastar da comunidade, Então, aquilo que nós chamamos as pessoas afastadas. Temos que ir ao encontro destas pessoas. E o terceiro nível, a proclamação do Evangelho para aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Então, essa nova etapa da evangelização considera esses 3 níveis de ação. Para quem está dentro da igreja, para quem é cristão católico, mas está fora, afastado, e para quem ainda não conhece Jesus. Então, na vida de uma comunidade, qualquer projeto, qualquer ação pastoral tem que ser pensada nesses 3 níveis. Não podemos pensar a comunidade somente para quem está dentro, mas para quem está fora e para quem ainda não conhece Jesus, para quem ainda não conhece a igreja. Por isso, o Papa, no parágrafo 17, ele acaba fazendo o resumo, quais são os temas que ele vai querer trabalhar na encíclica. Eu falei dos capítulos, então ele propõe algumas diretrizes para nos encorajar e vai refletir alguns temas. A reforma da igreja em saída missionária, as tentações dos agentes pastorais, ou seja, olhando para nós, enquanto agentes pastorais, aquilo que prejudica a ação evangelizadora, a igreja vista como a totalidade do povo de Deus que evangeliza, para todos. Ele tem a preocupação com a homilia e a sua preparação, a inclusão social dos pobres, que a igreja no processo de evangelização foi se afastando dos pobres, a questão da paz e o diálogo social, a evangelização é também em vista da promoção social e as motivações espirituais para o compromisso missionário. Então, no parágrafo 17, o Papa traz estes temas para nós, que são temas que nós vamos estar resgatando durante os capítulos que vão ser estudados. E no parágrafo 18, que ele encerra a introdução, ele traz a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. É o convite do Papa para percorrermos este programa que é para a igreja toda, não só para o Papa, mas para todos nós, de alegrarmos sempre no Senhor e levar a alegria do Senhor e da vida nova a todos e todas. Então, essa nossa introdução para nós situarmos o nosso documento, e a partir da semana que vem nós vamos, a cada encontro, trabalhar cada capítulo. Eu não sei se tem alguma pergunta, Felipe, nesse primeiro momento, Então, o que seria interessante, importante? Que vocês adquirissem o documento, e possam ler a cada aula, ler antecipadamente o capítulo, ou se quer esperar a aula e ler depois o capítulo, com estas orientações, essas chaves de leitura. Então, quero agradecer a vocês nesse nosso primeiro encontro. É uma outra dinâmica bem diferente da dinâmica da leitura bíblica, mas é fundamental para continuarmos o nosso trabalho e pensando no anúncio do Evangelho no mundo de hoje e no mundo atual. Que Deus os abençoe, que Nossa Senhora os proteja e até a semana que vem.